Agora um alerta, o avanço de um negócio lucrativo que não aprendeu a cuidar de gente ameaça a sobrevivência dos povos tradicionais, a segurança alimentar no campo e desperta reações de ativistas que atuam em defesa do meio ambiente e da pobreza ao redor do mundo. Os repórteres César Hipólito e Sidney Pereira mostram como as florestas de eucalipto estão sufocando a vida do sertanejo e as reservas nativas do Cerrado e a reação da justiça. Os bacurizeiros não resistem, os galhos secam e morrem sufocados pela floresta de eucalipto. Sem a competição das plantas clonadas, as fruteiras nativas do Cerrado crescem viçosas, carregadas de frutos. A safra do pequeno leste do Maranhão vai de janeiro a abril. E quando os pés estão assim, carregados, é certeza de uma renda a mais para o sertanejo. Muito mais que uma fonte de renda, para os povos do Cerrado, bacurizeiros e piquezeiros são uma garantia de sustento no campo. É assim para os extrativistas do vilarejo de São Raimundo, zona rural de Urbano Santos, leste do Maranhão. 63 famílias se uniram para defender e conservar 1.665 hectares de cerrado que restaram numa chapada confinada pelo agronegócio, pelas plantações de eucalipto. Por causa da resistência em defesa do cerrado, São Raimundo entrou no mapa das áreas de conflitos com a Suzano Papel e Celulose, uma empresa de base florestal controlada por uma holding com negócios em 60 países, a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto. Eles iriam desmatar e a gente não aceitou, a gente reuniu toda a comunidade, ficamos na frente e disse que não aceitávamos, né? Nós não tínhamos acordo para plantio de eucalipto aqui no São Raimundo. Alemanha, Inglaterra, Turquia, Estados Unidos. Os extrativistas receberam solidariedade de várias partes do mundo, numa ação global em defesa do cerrado vivo. O fruto do bacurizeiro cai dos galhos quando fica maduro, aí é só juntar. Uma família produz até 200 quilos de polpa numa temporada, negociada a 12, 15 reais o quilo no campo. Mais a renda tirada das lavouras, dá até para planejar o futuro, enquanto esperam do INCRA o título de posse do território. Fiz o propósito desse ano na colheita do bacuri, eu abri uma poupança para mim, com o dia da polpa do bacuri. E no determinado correr do tempo, segui com outros movimentos. Você comprou quantas cabeças de gado já com o bacuri? Esse ano eu comprei 2. Esse ano que passou. 2 cabeças de gado? 2, comprei. E esse ano você está pensando em fazer mais o quê? É juntar para eu comprar mais 2 de novo ou mais 3, depende do que eu juntar. As áreas amarelas do mapa são de plantações de eucalipto no município de São Benedito do Rio Preto, no Baixo Parnaíba. As reservas de cerrado em verde. E na área em branco fica o vilarejo de Pitancó, onde famílias vivem traumatizadas com o avanço do eucalipto. O senhor não gosta de eucalipto? Não, senhor. Por quê? Porque seca a água. E acaba os matos onde nós era de trabalhar, eles acabam tudo. 15 famílias vivem confinadas entre as florestas de eucalipto aqui em Pitancó, na zona rural de São Benedito do Rio Preto. Tiveram que reagir em defesa desta área de mata ciliar. A vereda é cheia de buritizeiros, açaizeiros, engazeiras. O riacho escorre suave, protegido pela sombra fresca. O cerrado protege a maioria das nascentes aqui no leste do Maranhão e o esforço das comunidades tradicionais é em defesa do manancial de água doce da região. O estrago foi muito grande com relação ao meio ambiente, tipo acabar com a água. Nós sem água nós não vivemos e nós tínhamos bastante água. Olha, num percurso de 3.500 metros, 3.800 metros, tem 7 nascentes de água que hoje não existe mais. Nós, comunidades, temos a nossa preocupação hoje é de preservar o pouco que nós ainda temos, como essas matas, né? Esses mananciais de água doce. Porque se a gente não preservar, daqui mais uns 10 anos, talvez a gente não tenha mais essa água tão importante e necessária para o consumo humano. Há 8 anos, testemunhamos a reação das comunidades tradicionais contra o avanço do eucalipto no Baixo Parnaíba e a mobilização dos nativos para conservar as nascentes. Bombas retiravam água dos rios e carros-pipa eram empregados para irrigar as mudas nas chapadas. O cerrado transformado em toras.
A reação das comunidades tradicionais contra as plantações de eucalipto no Baixo Parnaíba foi tão grande que a Justiça Federal decidiu agir e ano passado barrou o desmatamento para novos plantios no Cerrado. O Ministério Público Federal propôs uma ação contra o Estado do Maranhão, o IBAMA e a Suzano Papel e Celulose S.A., por causa dos impactos causados pela expansão dos plantios de eucalipto na região, com autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Além de Urbano Santos, o Ministério Público citou como municípios afetados Mata Roma e Santa Quitéria. O Ministério Público Federal recebeu estudos que foram elaborados por professores e pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão. Esses estudos apontam diversos impactos locais ao ambiente e à forma de vida de comunidades locais em decorrência da implantação de grandes empreendimentos relativos ao plantio de eucalipto. Por meio de nota, a Suzano Papel e Celulose informou que não comenta ações judiciais em andamento. E ao contrário do que mostramos, disse que a companhia não faz plantios florestais em áreas ocupadas com vegetação nativa. Esses empreendimentos estão ligados à modificação da vegetação daquela região, que até então era uma vegetação de cerrado, a conflitos envolvendo o uso da água e outros aspectos relacionados à desestruturação daquela economia camponesa. A intervenção do Ministério Público Federal e da Justiça Federal trouxe um alívio para o sertanejo. O eucalipto não gera nenhuma renda para essas comunidades rurais, e sim para uma empresa que é a Suzano Papel e Celulose. Para as comunidades rurais, o eucalipto não representa nada. O que representa é o legado de destruição e tristeza, né, dessas comunidades. E expulsão, sobretudo expulsão de suas terras. O cerrado é assim, quando ele perde os seus frutos, ele também perde a sua vida, o seu brilho. Então o cerrado, sem o lavrador, sem o fruto do cerrado, ele praticamente perde o sentido de viver. O IBAMA informou que o processo de licenciamento deve ser conduzido pelo órgão estadual. A Procuradoria-Geral do Estado disse que tem acompanhado o caso e que as medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas. Amanhã nós vamos mostrar as reações das comunidades tradicionais e dos trabalhadores rurais contra as plantações de eucalipto na Amazônia maranhense.